A Agência Nacional do Petróleo suspendeu um programa para monitorar a qualidade do combustível dos postos. O motivo alegado é corte no orçamento federal. O Ministério da Fazenda anunciou a contenção de 31 bilhões de reais do orçamento deste ano. O congelamento foi necessário porque o governo federal não conseguiu arrecadar o valor que prometeu. Economistas veem um cenário de colapso das contas públicas. Foi o próprio governo que teve que admitir que o arcabouço deu errado. Aí a pergunta que fica é a seguinte, William: como é que o governo quer vender que está construindo um controle, que está construindo um ambiente de equilíbrio fiscal, se o governo que chegar não vai poder governar? Corte de gastos, falta de verbas, contenção do orçamento. Expressões que começam a ganhar espaço no debate público geram preocupações sobre a saúde fiscal do governo no longo prazo. Os afetados variam desde setores não muito benquistos pelo governo Lula. Os militares entraram na mira dos cortes de gastos depois de um pedido pessoal do presidente Lula, até setores mais relevantes para a popularidade do governo. O governo federal limitou o repasse de verbas para universidades federais. Até o momento, os cortes são relativamente pequenos em relação ao orçamento total do governo e em relação a outras áreas que recebem recursos com poucas restrições. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, gastou mais de 10 milhões de reais para renovar a frota de carros usada pelos ministros em Brasília, cada um deles custando pouco mais de R$ 346.500. A Justiça Federal aqui do Distrito Federal, primeira região, dá 20 dias para que a primeira-dama da República, Rosângela Silva Janja, e o governo expliquem os gastos com as viagens, especialmente as viagens internacionais da primeira-dama. Em 10 anos, o valor destinado a emendas parlamentares saltou de 17 bilhões de reais para 48 bilhões. Um número quase 2 vezes maior, descontada a inflação do período. Contudo, essas reduções pontuais no orçamento da educação, defesa e repasses para agências reguladoras são um prenúncio da situação orçamentária com a qual o governo terá que lidar nos próximos anos. O governo Lula reconheceu em seu último projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou PLDU, que a partir de 2027 faltará recursos para pagar os pisos de saúde e educação. A sinalização inconsistente sobre o controle fiscal do Ministério da Fazenda afetou sua credibilidade com o mercado e gerou críticas à sua comunicação. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro? De setembro para cá, o governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita. Vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Com pouco espaço no orçamento para abrigar novas despesas, até então a estratégia do governo para equilibrar o orçamento foi o aumento de impostos. Porém, além desses ajustes serem impopulares, há amplo consenso entre economistas que eles são insuficientes. A gente já sabe que precisa recuperar o superávit primário e, para isso, precisa aumentar a receita e, principalmente, conter o crescimento do gasto obrigatório. A ideia de você vai fazer o ajuste pela receita não para de pé. O que acaba acontecendo no Brasil é que o aumento de receita vira despesa obrigatória. A Instituição Independente do Senado, ou IFE, já avisou que há risco de paralisação da máquina pública em 2029. E com a taxa de juros elevada e a dívida pública próxima a 80% do PIB, economistas alertam que o Brasil arrisca também entrar em um cenário de dominância fiscal se a trajetória dos gastos públicos continuar em crescimento. Mas o que significa dizer que a máquina pública vai parar em 2026? Há uma crise fiscal nos esperando no futuro? E se há, quais são as consequências que você irá sentir? Para entender por que se fala hoje em risco de paralisação do governo, nós precisamos voltar algumas casas no tabuleiro.
Em 2008, ocorreu a crise financeira dos Estados Unidos. Grande parte do mundo, principalmente a Europa e a América do Norte, entraram em recessão. Enquanto isso, alguns países asiáticos e sul-americanos enfrentaram retração econômica, porém sentiram impactos menores e se recuperaram mais rapidamente. Dentre eles estava o Brasil. A partir de 2008, o Brasil adotou o que se conhece na economia como medidas anticíclicas. Reduzir a taxa de juros, reduzir impostos setoriais, usar bancos públicos para ampliar o acesso ao crédito e injetar dinheiro na economia através de obras de infraestrutura, investimentos nas estatais e outras transferências. A ideia era justamente fazer o Estado injetar esse dinheiro para evitar uma recessão mais forte e compensar a falta de demanda do setor privado na crise. E, pelo menos inicialmente, isso deu certo. O Brasil teve uma recessão mais fraca que a dos países europeus e, posteriormente, se recuperou mais rápido. Lula famosamente disse na época que a crise no Brasil não passava de uma marolinha. E a revista The Economist elogiou o Brasil na condução da crise, postando sua famosa capa onde o Brasil, representado pelo Cristo Redentor, decolava. 4 anos depois, o diagnóstico mudaria. O problema não foram as medidas anticíclicas. Muitos outros países também as adotaram. Porém, a partir daquele momento, o governo percebeu que gastar mais fazia a economia crescer no curto prazo, o que acabou transformando medidas pontuais, criadas para enfrentar a recessão, em políticas que se estenderam por anos. Em 2011, a equipe econômica de Dilma, sob o comando de Guido Mantega, começou a aplicar a chamada Nova Matriz Econômica. O modelo provocou um aumento da dívida pública de 50% do PIB no início do mandato de Dilma para 70% na data de seu impeachment. Quando o modelo se esgotou, a inflação superava os 2 dígitos. E o Brasil registrou o que foi considerado por economistas como a pior retração econômica dos últimos 120 anos. O PIB brasileiro deve ter o segundo pior desempenho do mundo em 2016. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, encolheu 3,6% no ano passado e voltou ao patamar de 2010. Todos os setores da economia tiveram quedas expressivas na pior e mais longa recessão da história recente do país. A crise do governo Dilma demonstrou a necessidade de estabilizar as contas públicas. Era preciso que o governo parasse de gastar e de se endividar excessivamente no curto prazo, para não perder o controle do orçamento no futuro. Como consequência, no governo Temer o teto de gastos foi aprovado, estabilizando a trajetória de crescimento da dívida pública. E o governo Bolsonaro manteve o compromisso com o equilíbrio fiscal nos primeiros anos e aprovou a Lei de Autonomia do Banco Central, visando evitar interferências políticas na autarquia. Houve, entretanto, furos no teto de gastos durante o governo Bolsonaro, realizados no contexto da pandemia, e de gastos durante sua campanha de reeleição. Ainda assim, o economista Samuel Pessoa ressalta que na área fiscal, a herança deixada pelo ministro Paulo Guedes é positiva. Em 2020, durante o governo Bolsonaro, a dívida pública atingiu seu ápice na pandemia, superando 87% do PIB. Mas entre 2021 e 2022 recuou gradualmente e fechou o governo em um nível mais baixo do que no começo do mandato. Essa trajetória de queda, entretanto, iria mudar a partir de 2023. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! A situação fiscal do governo de Lula é agravada por 2 fatores principais.
Em primeiro lugar, a criação de novas despesas e aumento das já existentes através da PEC da transição, com um impacto estimado de 198 bilhões sobre o orçamento antes mesmo de assumir a presidência. Além de reajustes dados a servidores e programas de incentivo à indústria. E, em segundo lugar, o engessamento do orçamento através de despesas obrigatórias. As despesas obrigatórias são aquelas que o governo é constitucionalmente obrigado a cumprir, como previdência, saúde, educação e salário de servidores públicos. Se, por um lado, o governo agrava o problema fiscal criando gastos adicionais, por outro, as despesas obrigatórias crescem muitas vezes, mesmo sem qualquer ação do governo. Os gastos com previdência, por exemplo, já ocupam 50% do orçamento e estão projetados para crescer em 600 bilhões de reais nos próximos 15 anos, devido ao envelhecimento da população brasileira. Os reajustes para servidores e aumentos no salário mínimo concedidos pelo governo Lula pressionam esses gastos ainda mais, o que faz com que eles ocupem uma parcela ainda maior do orçamento. E quanto mais as despesas obrigatórias consomem do orçamento, menos espaço sobra para as despesas discricionárias. E é dentro dessas últimas, que representam meros 9% do orçamento total do governo, que estão os investimentos em infraestrutura, obras públicas, verbas de pesquisa e o custeio da máquina pública, como a conta de água e luz dos ministérios, por exemplo. Os mesmos gastos que citamos no início do vídeo que já estão sofrendo alguns cortes. E caso nada mude no orçamento, a IFI estima que a máquina pública vai paralisar por falta de dinheiro em 2029. No Brasil, dizer que a máquina pública vai travar não significa um apagão imediato e instantâneo de todos os serviços. Na verdade, é mais como um apagão progressivo. A primeira consequência é a falta de dinheiro para contratos, diárias, pesquisas, custeio de órgãos e repasses a agências, como já vimos em episódios anteriores. A segunda consequência é inflacionária. Quando falta espaço fiscal, o governo às vezes força uma queda artificial nos juros para aliviar a dívida ou abrir espaço para mais gastos. O resultado eventualmente costuma aparecer nos preços, como foi em 2014. A inflação oficial do país, acumulada em 12 meses, ultrapassou o teto da meta do governo e atingiu o maior índice desde 2011. É nesse contexto que a queda de braço entre Lula e o Banco Central presidido por Campos Neto no início de seu mandato ocorreu. Lula pressionou pela redução dos juros como forma de impulsionar a economia e baixar o custo da dívida pública. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Segundo o economista Edmar Bacha, o efeito foi o inverso. Ruídos políticos e ataques à independência do BC tornaram mais difícil reduzir os juros com segurança, agravando a própria situação fiscal. Tanto no cenário de paralisação sequencial da máquina pública, quanto no cenário inflacionário, o custo recai sobre o cidadão, seja pelos serviços públicos se deteriorando, seja pela perda no poder da compra. Em partes, o governo se colocou nessa situação ao não reconhecer a seriedade do problema fiscal brasileiro. Soma-se a isso o arcabouço fiscal proposto por Fernando Haddad, que, segundo especialistas, era insuficiente já na sua concepção. O arcabouço fiscal ele é incompetente de saída. Na hora que sai o arcabouço, você faz as contas, ele não para de pé. Não tem receita que dê conta, porque a receita puxa a despesa pela volta das vinculações, né? Então era meio óbvio que era um arcabouço fadado ao fracasso. Até o Ministério do Planejamento já reconhece isso, né? Vamos ter uma crise grave nos próximos 2-3 anos fiscal. O alerta mais objetivo veio da IFI ao analisar o PLDU de 2026.
O órgão classificou como irreais as projeções oficiais que levam as discricionárias a ficarem negativas nos próximos anos e frisou que, sem reforma estrutural, o regime fiscal atual não se sustenta até o fim da década. O próprio governo, ao enviar o PLDU, reconheceu que faltariam 10,9 bilhões para honrar os pisos constitucionais de saúde e educação no orçamento de 2027. Isso significa que o governo Lula propôs uma regra fiscal em que as despesas obrigatórias crescem mais rápido que a própria capacidade de arrecadação do governo. Como as tentativas de ajuste pelo aumento de impostos têm sido menos aceitas pela população, com forte rejeição ao ministro Haddad, a solução provisória é jogar a conta para a dívida pública. E, nesse caso, se o governo e o Congresso não propuserem nenhum corte de gastos, a instituição fiscal independente projeta que a dívida chegará a 100% do PIB em 2030. Porque é o seguinte, a crise vai chegar. Não vai ter dinheiro para emenda, não vai ter dinheiro para todos os benefícios, não vai ter dinheiro para crédito subsidiado. Eu imagino o mundo como eu imaginava em 2013. Olha, tem uma crise que vai chegar e aí vão ter que acertar a casa, porque não vai ter dinheiro para pagar os penduricários do judiciário, né? Então, o dinheiro vai acabar. Então, ou isso, ou vai ter uma inflação com recessão, né? E aí vai forçar o país a fazer ajustes como ocorreu no fim dos anos 80. Enquanto o problema fiscal é real, parece estranho falar sobre falta de dinheiro do governo, ao mesmo tempo em que o Tesouro bate recordes de arrecadação. A arrecadação do governo vem batendo recordes. Em maio, passou de 230 bilhões de reais. E hoje, algumas despesas, como gastos mínimos com saúde e educação, crescem conforme o ritmo das receitas. Em 2025, a arrecadação como percentual do PIB foi a mais alta nos últimos 15 anos. E desde o início de seu mandato, o governo criou novos tributos ou aumentou impostos já existentes, em média uma vez a cada 37 dias. Além disso, a destinação do orçamento por vezes prioriza áreas que já recebem muitos recursos em detrimento de outras. No Ministério da Fazenda, Haddad destacou os desafios orçamentários enfrentados pelo governo. Segundo o ministro, parte dessas dificuldades decorre da política fiscal adotada na gestão anterior, mesmo após mais de 2 anos do fim do governo Bolsonaro. E até hoje nós estamos pagando, ano passado pagamos 60 bi de compensação por causa de uma decisão de 2017. 60 bi do Caixa. Deixaram de entrar para compensar uma decisão que tem 7 anos. Então é fácil falar, faz o ajuste, faz a lição de casa, Eu não estou fazendo o ajuste porque eu não acredito, porque eu estou fazendo concessão a quem quer que seja. Eu acredito nele. Com as eleições em 2026 se aproximando, param as dúvidas sobre qual será a herança fiscal deixada por Lula a seu sucessor, ou a ele próprio, no caso de um segundo mandato. Além de herdar um orçamento fragilizado com uma regra fiscal impossível de ser cumprida, o próximo governo terá 3 desafios: recuperar a credibilidade da política econômica e sinalizar que irá controlar o crescimento da dívida. Rever as regras que obrigam o governo a aumentar certas despesas automaticamente, mesmo quando não há espaço fiscal. E melhorar a qualidade do gasto público. Caso o governo adie o debate sobre soluções, o custo do ajuste tende a aumentar no futuro. A falta de espaço fiscal pode comprometer o crescimento da economia brasileira e dificultar a preservação de investimentos sociais e a infraestrutura. Na prática, o Brasil viu o resultado disso durante o governo Dilma. Ao adiar o ajuste das contas públicas desde o início de seu primeiro mandato, o governo acabou conduzindo o país à recessão de 2016.
As decisões econômicas e políticas do governo mostram que a história recente do Brasil pode estar se repetindo. As mesmas escolhas que levaram o país à recessão e à perda de credibilidade voltam a aparecer, agora sob novos discursos, estratégias e objetivos antigos. Foi pensando nisso que a Brasil Paralelo produziu um documentário exclusivo, mostrando todas as formas de como o novo governo Lula parece mais um déjà vu de seus primeiros mandatos. Apontando seu celular para o QR Code na tela ou clicando no link na descrição, você recebe uma oferta especial para se tornar um membro da Brasil Paralelo e assistir a estes e outros conteúdos exclusivos. Nesse original da Brasil Paralelo, investigamos se o governo atual manteve sua promessa de pacificar o país e mostramos seus vínculos com ditadores latino-americanos. Acesse agora por apenas R$ 7,90 por mês. E não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Você sabia que a Brasil Paralelo não é apenas um canal no YouTube? A Brasil Paralelo tem um streaming completo, com produções originais que você não encontra em nenhum outro lugar. Um catálogo de filmes selecionados e mais de 90 cursos em diversas áreas do conhecimento humano. Nossas produções buscam a verdade histórica e levam esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Tudo é feito de forma independente, sem aceitar nenhum centavo de dinheiro público. Por isso, só conseguimos tirar nossas produções do papel graças ao apoio das pessoas que decidem assinar a BB e liberar acesso ao nosso streaming com conteúdo exclusivo. Cada assinatura nos permite chegar mais longe na transformação cultural do Brasil. Toque no link deste vídeo e junte-se a nós. Seja um membro da Brasil Paralelo hoje mesmo.